Vem cá, vamos tomar um chá e conversar um pouquinho de saúde. Você dormiu, dormiu bem, dormiu até mais que o normal, mas acordou cansada, de novo. E esse cansaço não passa, é um sono que não passa nem com café, não passa com o final de semana, não passa com descanso. Só que esse cansaço tem nome, e não é preguiça, não é frescura. E definitivamente ele não tá só na sua cabeça. E hoje a gente vai falar sobre o que realmente está acontecendo no seu corpo. Quando você está sempre cansada, e eu prometo que depois desse vídeo você vai olhar para o seu cansaço de um jeito completamente diferente. Eu sou Viviane Ribeiro, eu sou enfermeira há 23 anos, naturopata, clínica avançada, aromaterapeuta, e ao longo da minha trajetória clínica, o cansaço foi e continua sendo uma das queixas mais frequentes que eu uso. Pessoas de 30, 40, 50 anos que trabalham, que cuidam de família, que se dedicam e que no fundo estão exaustas, não só física, exaustas de alma. E quando a gente vai no profissional de saúde convencional, o que a gente ouve? Seus exames estão normais, você precisa dormir mais, talvez seja ansiedade, mas os exames estão normais e o cansaço continua. Por quê? Porque a saúde convencional, ela ainda não olha as causas que eu vou te mostrar agora. E a primeira causa são as mitocôndrias, que estão pedindo socorro. As mitocôndrias, elas são as usinas de energia das nossas células. E é lá dentro que o corpo transforma o que a gente come em energia real. Aquela energia que faz a gente levantar da cama com disposição, pensar com clareza, ter vontade de viver. E quando essas mitocôndrias estão comprometidas, o corpo ele não consegue produzir energia suficiente. E aí não importa quantas horas você dormiu, não importa quantos cafés você tomou, a energia ela simplesmente não vem. E o que compromete as nossas mitocôndrias? Inflamação crônica, excesso de açúcar, toxinas ambientais, estresse prolongado. E isso é muito importante. Um intestino desequilibrado. A segunda causa, quando o intestino está inflamado, existe uma conexão direta entre o intestino e as mitocôndrias, que a maioria desconhece. Quando o microbioma do intestino está em equilíbrio, as bactérias boas, que tem que estar nas maiorias, elas produzem um composto, gente, chamado butirato. O que esse butirato é? Ele é um ácido graxo de cadeia curta que nutre diretamente as mitocôndrias. E ele literalmente é o combustível das usinas de energia das mitocôndrias. Quando o intestino está alterado em desbiose, as bactérias ruins ficam maiores do que as boas, ou seja, o butirato cai. E, portanto, as mitocôndrias ficam sem combustível e o cansaço aparece. Mas não é só isso. O intestino inflamado ele produz toxinas que entram na corrente sanguínea, chegam lá no cérebro e aí é onde vem neuroinflamação. Terceira causa, neuroinflamação. É o incêndio silencioso lá no nosso cérebro. A neuroinflamação é uma inflamação de baixo grau que acontece no sistema nervoso central. Só que ela não dói, não aparece em exame de sangue comum, mas os sintomas são muito claros. Névoa mental, aquela sensação de pensamento lento, que a memória está falha, que você não consegue se concentrar. Cansaço cognitivo. Você não fez nada fisicamente pesado, mas está mentalmente esgotada. Falta de motivação. Coisas que antes te animavam, agora parece um peso. Irritabilidade sem motivo aparente. Tudo isso pode ser neuroinflamação. E a raiz, na maioria das vezes, a causa está lá no intestino. E a quarta causa, cortisol roubando a sua energia. O cortisol é o hormônio do estresse.
Ele é essencial, ele foi feito para nos salvar de situação de perigo, gente. O problema é que o nosso corpo não diferencia quando tem um leão na savana de uma reunião difícil de trabalho que a gente está tendo, de uma conta para pagar, de uma discussão familiar, ele não sabe. Então, quando a gente vive um estado de alerta constante, e a maioria de nós mulheres vive, o cortisol ele fica cronicamente elevado. E o cortisol elevado por um tempo prolongado, ele esgota as nossas glândulas adrenais. Isso desequilibra o intestino, compromete o sono profundo e drena a energia do corpo inteiro. Então é um ciclo: estresse, cortisol alto, intestino inflamado, mitocôndrias comprometidas, cansaço, mais estresse. E aí, como é que a gente quebra esse ciclo? E a quinta causa, que essa ninguém fala. As nossas emoções não processadas também cansam o nosso corpo. Isso eu aprendi na clínica ao longo dos anos. As pessoas, quando nós carregamos mágoas antigas, engolindo situações que precisavam ser ditas, vivendo no modo de sobrevivência emocional, pessoas chegam num cansaço que nenhum suplemento resolve, porque o corpo guarda o que a mente não processa. A tensão muscular crônica, o intestino que não funciona, a inflamação que não passa, muito disso tem raiz emocional. E cuidar da saúde de verdade significa olhar para esse lado também. Então, o que que a gente faz? A boa notícia é que tudo isso é reversível. O corpo ele tem uma capacidade incrível de se regenerar quando a gente oferece as condições certas. O primeiro passo é o intestino, repovoar o microbioma com alimentos fermentados, kefir, chucrute, iogurte natural, miso, alimentar as bactérias boas com fibras prebióticas, frutas, vegetais, leguminosas, reduzir o açúcar, os alimentos ultraprocessados que alimentam as bactérias ruins. O segundo passo é o estresse. Eu não estou falando aqui de eliminar o estresse, isso é impossível. Sempre vai ter situações, coisas acontecendo na nossa vida. Estou falando de criar práticas que ajudem o sistema nervoso a sair do modo alerta. Respiração, movimento, natureza, o silêncio. E o terceiro passo é olhar para as emoções, não fugir delas, processá-las. Às vezes com uma conversa, às vezes com um profissional, às vezes simplesmente parando e sentindo o que precisa ser sentido. E o quarto passo, que é o diferencial como naturopata e aromaterapeuta, que é o suporte dos fitoquímicos, dos óleos essenciais terapêuticos, compostos como o gingerol do gengibre, o beta-cariofileno da copaíba, os polifenóis dos alimentos coloridos, todos eles têm uma ação direta na redução da inflamação, no suporte às mitocôndrias, no equilíbrio do sistema nervoso. Cansaço crônico, gente, não é normal. Não é parte inevitável da vida adulta. Não é o preço que a gente paga por ser mulher, por trabalhar, por cuidar de todo mundo. É um sinal de que o corpo precisa de atenção, de que algo está pedindo cuidado. E quando a gente aprende a ouvir esse sinal, em vez de silenciá-lo com mais café, mais açúcar, mais distração, a gente precisa começar a se curar de verdade. Então me conta aqui nos comentários, quais desses 5 fatores aqui você mais se identificou? Intestino, mitocôndria, estresse, neuroinflamação, emoção? Eu quero saber, porque o próximo vídeo vai ser baseado no que vocês me responderem aqui. Porque se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se inscreve aqui no canal. A gente fala sobre saúde de verdade, com profundidade, com ciência, com cuidado. Porque esse é o sentido. Esse chá, que é uma desculpa aqui para ter um contato mais próximo, para uma conversa de profundidade com você, que fala muito mais do que só um simples inflamar do corpo, que tem vários vídeos aqui no canal sobre isso, sobre intestino, mas esse compilar das emoções aqui que eu trouxe, que é para
para você poder compartilhar com uma amiga, com um amigo, porque tem bastante homem também que me segue aqui no canal, para dar um despertar. Começa a olhar mais para você e escreve aqui, o que fez mais sentido, o que você gostaria que fosse o próximo vídeo, porque é sobre isso que vai ser. Muito obrigada e até o próximo vídeo. E toma meu chá.